Olá! Você já deve ter resolvido esse problema na vida, né? Triângulo retângulo, catetos 3 e 4, pedindo a hipotenusa. Já deve até saber a resposta, né? X igual a 5, triângulo pitagórico mais famoso, 3, 4, 5. É só aplicar Pitágoras, né? Aqui, ó, x quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Você vai achar o valor de x que é igual a 5. Agora a pergunta é, e se esse ângulo aqui não for reto? E se esse ângulo for, por exemplo, 60 graus? Bom, o teorema de Pitágoras já não vale mais, não é mesmo? Que ele só vale para triângulo retângulo. Mas a questão é, e aí? Como desenvolver esse problema? Quer saber como? Vem comigo que eu te explico mais. Bom, vamos lá. A aula de hoje é a lei dos cossenos ou o teorema dos cossenos, como você quiser aí, né? Depende do livro ou da apostila que você estuda. Às vezes o pessoal chama de lei, às vezes de teorema. No fundo, o teorema é um nome mais formal, mas lei dos cossenos é até mais conhecido. Bom, aqui eu desenhei um triângulo, aparentemente não retângulo, né? A minha intenção foi fazer ângulos que não são retos, tá? Não é um triângulo retângulo. Então marquei um ângulo alfa ali no cantinho. Bom, a lei dos cossenos, ela é isso aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E calma, respira um pouquinho. Se você olhar até aqui, né, eu não terminei ainda a lei, mas até esse ponto, ela é o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Só cuidado, esses nomes, cateto, hipotenusa, eu já não poderia mais usar, porque se o triângulo não é retângulo, esses nomes não devem mais ser usados, certo? Cateto e hipotenusa são nomes utilizados apenas para triângulo retângulo. Mas eu parei para comparar com o teorema de Pitágoras porque ajuda a memorizar. Agora, se você já sabe esse pedacinho da fórmula e sabe, né, pelo teorema de Pitágoras, é só você decorar o finalzinho. Menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno de alfa. Então até aqui é o teorema de Pitágoras. Mas como o triângulo não é retângulo, então vai aquele finalzinho ali, ó, para você, digamos, ponderar o fato de que não é um triângulo retângulo, certo? Essa é a famosa lei dos cossenos. Agora, eu vou fazer a demonstração dessa fórmula, não é difícil, e vale para você, né, assimilar e aceitar melhor, porque que a formulinha é desse jeito. Então vamos lá, vou fazer a demonstração, é rapidinho, olha. A demonstração é feita com base no seguinte, se eu descer aqui uma altura relativa ao lado C, e chamar esse pedacinho aqui, ó, do lado do ângulo alfa, eu vou chamar de x. Daqui para frente é C menos x. Vou aplicar agora, com essa altura aqui, o teorema de Pitágoras 2 vezes. O teorema de Pitágoras eu vou aplicar, em primeiro lugar, aqui, ó. Vai aparecer hipotenusa A ao quadrado é igual a cateto H ao quadrado mais C menos X ao quadrado. Pitágoras de novo, só que no triângulo da esquerda agora. Então dá B quadrado é igual a H ao quadrado mais X ao quadrado. Agora, para acelerar o processo, eu vou subtrair essas duas equações e já vou abrir esse quadrado aqui, ó. Tá? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Só que quando você subtrai e corta as peças que estão em comum, o que aparece aqui, na verdade, é C ao quadrado menos 2cx, multiplicando. O resto corta, porque ao subtrair h quadrado corta com h quadrado, e o x quadrado desse desenvolvimento também corta com o de baixo. Então o que sobra é só isso mesmo, né? Bom, eu vou passar agora esse menos b quadrado para lá como mais. Então vai ficar a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado menos 2cx. Só que você olha na fórmula, não tem o x, né? Então, é aí que vai aparecer o cosseno. Se você olhar nesse triângulozinho pequenininho aqui do lado esquerdo, o cosseno de alfa é x sobre b. Cosseno, vocês lembram? É cateto adjacente
sobre hipotenusa. Então é x sobre b. Tá lá, o cosseno de alfa é x sobre b. Passo b multiplicando aqui, eu tenho b cosseno alfa igual a x, e aí a demonstração praticamente acabou, porque agora é só você ver que no lugar do x entra exatamente aquilo, b cosseno alfa, e pronto, você tem demonstrada a lei dos cossenos, certo? Com uma pequena inversão, né? Aqui eu pus BC, aqui está CB, mas como é comutativo, isso não é, né, relevante aí. No fundo, a fórmula foi demonstrada bonitinha, certo? Agora, vamos fazer a aplicação disso para ver os cuidados que tem que se ter na hora de aplicar essa formulinha. Bom, vamos lá. Vou resolver aquele primeiro probleminha proposto na aula, quando simulei que aqui era 90 graus, foi só aplicar o teorema de Pitágoras, e aí eu perguntei, e se não for 90, não é mesmo? Então vamos lá, vamos resolver esse probleminha. A resposta não vai ser tão simpática como aquele x igual a 5, quando o triângulo é retângulo, né? Não vai ser um numerinho redondo, digamos assim, como muita gente fala, um número exato, um número inteiro, tá? Mas vamos lá que vai sair. Então, a aplicação da lei dos cossenos sai aqui, ó. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes 4, vezes cosseno de 30. Ok? Aí, vamos fazer conta agora. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, aqui dá 24, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Bom, vamos lá. Vai dar então 9 mais 16 dá 25, menos, simplificando 24 com um 2 aqui, dá 12, vezes raiz de 3. Bom, como eu disse, nesse caso não vai sair uma resposta bonitinha, um número inteiro, mas é um número normal, né? Todos eles são lindos, na verdade. Vamos lá, tirando raiz quadrada dos dois lados, fica raiz de 25 menos 12 raiz de 3. E a resposta fica assim. É até bacana que tenha dado uma resposta assim, com raiz dentro de raiz, porque isso deixa muita gente inseguro. Tem gente que, mas pode raiz dentro de raiz? Claro, né? Se você, de repente, quiser fazer uma estimativa de quanto vale esse número aqui, então você começa lá por dentro. Troca a aproximação do raiz de 3 para 1,7, mais ou menos, multiplica por 12, quanto der você subtrai de 25, e aí tira novamente a raiz. Você vai saber quanto vale mais ou menos esse x aí, tudo bem? Só não se precipite em tirar esse 25 da raiz, hein? Não pode ser feito isso quando lá dentro ele está operado com adição ou com subtração, ok? Não pode tirar esse 25 da raiz, não. Eu vou dar mais um exemplo, porque esse aqui saiu super tranquilo, super fácil, a incógnita estava na frente do ângulo, então o x apareceu aqui na frente. Mas não é sempre que o x vem aqui não, tá? Então eu vou fazer mais um exemplinho. Vamos lá. Mais um exemplo para destacar a posição do x. Observe que agora ele não está na frente do ângulo. Então significa que a formulinha, apesar de ser a mesma, ela não vai começar com x ao quadrado igual. Aí, estou fazendo esse exemplo de propósito para ressaltar o seguinte. A fórmula começa com o número, com a letra aqui, ó, que está na frente do ângulo. Então, a lei dos cossenos, ela fica aplicada assim agora, ó. 7 ao quadrado é igual a x ao quadrado, mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 8, vezes o cosseno de 60. Certo? Tome cuidado, então, de olhar. O número que vai aqui na frente, como se fosse a nossa hipotenusa, na verdade, né? É o número que está na frente do ângulo, ok? Bom, fazendo continhas, dá 49, x quadrado, 64, menos 16x, vezes cosseno de 60, que é meio. Opa, caímos numa equação do segundo grau. Então, vou igualar a zero. Passo 49 para lá subtraindo. Vai ficar 0 igual a x quadrado menos 8x mais 15. Já fazendo as contas direto aí, né? Resolvendo aqui por Bhaskara ou por soma e produto, como você queira, você vai encontrar dois valores. X igual a 3 ou x igual a 5. E os dois valores estão corretos.
os dois valores valem. Sei que em muitos casos na geometria, ao desenvolver uma equação de segundo grau, a gente acha às vezes um valor positivo e o outro negativo. Aí o negativo a gente descarta, né? Porque não pode ser um lado negativo. Mas no caso especial desse triângulo aqui, ele tem duas respostas, sim. Esse x aqui pode ser 3, pode ser 5. São, na verdade, dois triângulos distintos, com as mesmas características aqui, 7, 8 e 60. Só que lá pode ser 3, ou 7, 8 e 60. Lá pode ser 5. Existem dois triângulos com essas hipóteses. Certinho? Valeu!